Eu sou o Vilton Reis, professor de escrita criativa. Se você gosta de estudar, você quer evoluir como escritor, você tem objetivos como escritor, então eu convido você a conhecer os meus cursos neste link que está aparecendo aí na tela. Hoje o nosso papo é mais um vídeo da série Dúvidas de Escritor, onde eu respondo dúvidas, que vocês me enviam aqui nos comentários dos vídeos, vou selecionando algumas e vou respondendo. E hoje nós vamos responder uma dúvida de uma figura ilustre, nosso amigo Pitágoras. Imagino que seja um pseudônimo, mas de um assinante aqui do canal que frequentemente comenta o Pitágoras, e ele deixou uma dúvida aí sobre quais seriam as diferenças da baixa literatura e da alta literatura. E nós vamos discutir um pouquinho sobre esses termos também. Então vamos lá, vamos ver a dúvida dele. Quais são ou seriam as principais características ou diferenças entre livros de alta literatura e exemplares de literatura comum? Poderia lançar alguma visão sobre? O Pita, nosso amigo Pitágoras, ele usou o termo literatura comum. Eu acho que isso já expressa um certo cuidado dele. Porque normalmente a divisão que o mercado faz é alta literatura e baixa literatura. Eu não sei nem se o mercado, tá? Eu acho que a academia e a crítica, esses dois lugarzinhos, é que é onde se faz esse tipo de divisão. Primeira coisa que eu quero dizer é que eu acho uma grande besteira essa divisão. Eu acho uma grande besteira o preconceito, que vem implícito nessas classificações. E a gente vai tentar mapear um pouquinho de onde vem essa ideia. Essa ideia vem provavelmente de uma tradição da Grécia Antiga, de Roma também, de estabelecer o que seria alta cultura e o que seria baixa cultura. Basicamente, eles distinguiam alta cultura como algo que era praticado por determinados artistas, que atendia a determinados padrões estéticos. E baixa cultura seria, por exemplo, aquele artesanato que o populacho fazia. Entendeu? Então existia essa diferença, Ou também tudo aquilo que não correspondia àqueles padrões estabelecidos por um certo grupo. Ou seja, um determinado grupo de autodenominados intelectuais estabelecia, não assim diretamente, mas entre eles, corria-se essa ideia, de que para uma obra ser um clássico, uma obra eterna que aspire os ideais da humanidade, ela precisa atender determinado padrão A, determinado padrão B, seja na música, no teatro, na literatura ou em qualquer outra arte. De forma que tudo que não era grego ou romano, ou talvez um pouco do Egito, já que a Grécia também pegou muita coisa do Egito, era chamado do quê? Do que acho que vocês lembram dessa aulinha de história, De bárbaro, Tudo que não é nós, os outros, são bárbaros. Então, isso só mostra uma certa... Enfim, aquela ideia de quem conta a história, quem vence é quem conta a história, Então, os outros são os piores, os outros são os menores, o que eles fazem não é digno, Então, várias dessas coisas estão aí muito mais sendo políticas do que sendo artísticas, Mas sabe o que é pior? Até hoje, século XXI, ainda tem gente que usa essa ideia como uma forma de defender, a sua posição de poder. Por exemplo, a chamada dita crítica especializada. Durante muitos anos, uns 2, 3 séculos atrás, então se tem uma crítica, falando sobre a produção artística e ditando o que era e o que não era, arte verdadeira. Tanto que essa crítica se engana várias vezes, porque surge um determinado movimento, aí o grupo vai lá, critica aquele movimento e depois esse movimento se torna o que é regra. E aí surge um novo movimento, derruba aquele e depois se torna o que é regra. Então essa crítica, essa linha crítica, ela vai acabar aí se contradizendo no decorrer da história. Eu vejo os dois tipos de literatura de uma forma muito diferente e, creio eu, mais simples. Eu vejo que existe uma literatura que é mais comprometida com a forma, mais comprometida com a elaboração textual, ela está mais interessada em passar sensações a partir das construções dos jogos de linguagem, e eu chamo isso simplesmente de literatura de linguagem. Então, é o que resume ela é uma literatura focada na linguagem,
E existe uma outra literatura, que é aquela que a crítica chama de baixa literatura, sabe? Então, aquela que não é de forma nenhuma vergonhosa, tá? Eu tô brincando aqui na forma como eu tô falando. Porque ela é uma literatura preocupada com o enredo, né? É uma literatura que prega a ideia de que o que mais importa é a história, né? Você pode utilizar uma linguagem muito simples, mas contar uma história que emocione o leitor. E aí dá para incluir aí o gênero policial, a fantasia, a ficção científica, o terror, né? E todos os seus derivados e subgêneros que advêm, né? Dessas formas. Então, fica dentro desse grupo, né? O grupo da literatura de enredo. Qual das duas é melhor? Qual das duas é superior? Eu, na minha opinião, Vilto Reis, nenhuma e nem outra. Tá? São propostas diferentes, já falei isso em outros vídeos, vou repetir quantas vezes eu preciso. São propostas diferentes e como se você se propõe a uma coisa diferente, como é que eu vou comparar duas coisas que estão caminhando em caminhos, né, que são divergentes, talvez, na sua proposta? Não tem como. Eu garanto que muitos escritores de enredo talvez não conseguissem escrever um livro de linguagem, um bom livro de linguagem. Mas muitos escritores de linguagem também não conseguiriam escrever um bom livro de enredo. Então, cara, se eu me proponho a fazer X, eu vou tentar ser o melhor possível em X e aprender um pouquinho de Y, né, para melhorar um pouquinho também no outro aspecto. E eu acho que o pessoal do outro grupo também deveria fazer o mesmo, né? Então, você só tem a ganhar estudando as duas formas, as duas propostas. E eu também acho, sim, que existem escritores híbridos das duas coisas, né? Que eles juntam as duas coisas, às vezes pisando um pouquinho mais de um lado, às vezes pisando um pouquinho mais de outro, né? Então, se você pegar, sei lá, O Nome da Rosa, do Humberto Eco, O Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago, você pegar a trilogia de Nova York, do Paul Auster, né? Você pegar, sei lá, os livros do China Miéville, são livros que têm uma linguagem bem elaborada, mas que têm enredo também, né? 100 Anos de Solidão, né? Para que livro melhor, assim, para exemplificar isso que eu estou dizendo. São livros que conciliam as duas coisas. E também, tá? Vou falar uma coisa importante aqui. Muitos livros que foram tidos como obras populares no passado, obras muito mais de enredo, acabaram depois se tornando clássicos também. Então, por isso que eu defendo a minha ideia de que não existe uma coisa melhor ou pior, existem propostas diferentes. Então, a minha dica, depois de diferenciar as duas coisas, é que vocês pensem bem na proposta de vocês. Porque depois de ser publicado, você provavelmente vai ganhar um rótulo de ser um escritor mais de linguagem, que o pessoal vai te chamar de alta literatura, ou um escritor mais de enredo, que talvez você seja taxado de baixa literatura, e tudo bem, não ligue para o que os outros vão falar. O meu primeiro livro, Um Gato Chamado Borges, a proposta era tentar transitar dos dois lados. Mas eu vejo, por exemplo, que algumas pessoas que gostam de uma literatura de mais enredo chegam no livro e se frustram um pouco. Acham às vezes um pouquinho difícil de ler ou coisa desse tipo, né? Acham que às vezes eu enrolo demais, eu não trabalho tão direto quanto um romance policial bem focado na parte de investigação, por exemplo, que o meu livro tem um pouquinho de policial. Ao mesmo tempo em que às vezes algumas pessoas que são mais de linguagem acham que tá um pouquinho aventuresco esse livro, né? Falando isso com um certo tom de preconceito também. E tudo bem, cara, eu não me importo, sabe? Eu ouço uma crítica que vai me ajudar, uma crítica que seja construtiva ou, enfim. Enquanto o que eu estou produzindo agora, ele vai mais pro lado da literatura de enredo. Né? Tem um trabalho muito forte de roteiro, né? De enredo, de viradas e etc. Embora eu não tenha aberto mão de tudo que eu aprendi quando eu escrevi uma literatura mais de linguagem. Então, eu pretendo sim trilhar mais o caminho do enredo sem abrir mão de um pouco de conhecimento que eu trago da literatura de linguagem. Então, é isso que vocês têm que fazer? Não, gente, vocês têm que escolher o caminho de vocês. Meu papel com esse vídeo é mostrar para vocês um pouquinho de cada lado, ajudar a tornar essa questão mais explicada, mais evidente, para que vocês possam fazer uma melhor escolha. Se você gostou desse vídeo, coloque aqui nos comentários, né, dê o seu joinha, indique esse vídeo para mais alguém e vamos continuar aí produzindo vídeos, discutindo escrita criativa. Até o próximo vídeo.